que um homem prestes a morrer diria ao mundo se soubesse que suas palavras seriam as últimas? Nas masmorras de Roma, sob a sombra da cruz que sabia ser seu destino, o velho Pedro pega o cálamo pela última vez. Seus cabelos agora são brancos, suas mãos, calejadas por anos de pesca e ministério, tremem não de medo, mas de urgência. O apóstolo que andou sobre as águas, que testemunhou a glória da transfiguração e que negou seu mestre 3 vezes, agora tem uma mensagem final, e ela é um alerta solene. Enquanto a escuridão do erro começa a se infiltrar nas igrejas, suas palavras não são um sussurro, mas um rugido. Ele não escreve para conquistar convertidos, mas para fortificar os fiéis contra a tempestade que se aproxima. Sua voz ecoa através do papiro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Esta não é uma simples saudação, é o testamento de um homem que sabe que o tempo se esvai. O que se segue é um combate espiritual ditado nas sombras, um legado de fogo para guiar a igreja após sua partida. Em um mundo onde filosofias vazias e falsos mestres começavam a semear a dúvida, qual seria a âncora da alma? Pedro, o homem que viu, tocou e ouviu, ergue a bandeira da memória histórica. Ele não pede uma fé cega, mas uma fé firmada na realidade mais espetacular da história. Porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, ele declara, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele os transporta para o Monte da Transfiguração, onde a glória eterna de Cristo irrompeu no tempo. Ele lembra-lhes da voz que ecoou da majestade divina. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A profecia não era mais uma sombra distante, era uma palavra confirmada pelo próprio Deus. Enquanto os falsos mestres vendiam mistérios novos, Pedro aponta para a estrela da manhã, que já havia raiado em seus corações. A fé deles não era um mito. Era o eco de uma voz do céu, a lembrança de um rosto que brilhou como o sol, a certeza inabalável de que o reino de Deus não era uma promessa vaga, mas uma realidade que ele, Pedro, havia testemunhado com seus próprios olhos. Mas o que acontece quando a verdade divina é sequestrada por aqueles que a transformam em mercadoria? Pedro, com a clareza de um profeta e a dor de um pastor, desmascara o câncer que ameaça devorar a igreja de dentro para fora, os falsos mestres. Suas palavras não são mais de edificação, mas de fogo consumidor. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, ele adverte. Estes homens são mercadores de falsidades que, movidos por ganância, introduzem secretamente heresias destruidoras. Eles negam o próprio Senhor que os resgatou, trocando a cruz por libertinagem. Pedro os pinta com cores vivas e terríveis. São como fontes sem água, prometendo vida, mas oferecendo apenas deserto espiritual. São como neblina levada pela tempestade, vazios e passageiros em sua suposta sabedoria. Com linguagem audaciosa, ele os chama de animais irracionais, nascidos apenas para captura e destruição. O perigo não era externo, era uma quinta coluna dentro dos muros, corrompendo a fé com sorrisos e palavras suaves. Se a condenação deles é certa, por que Deus parece tardar? Pedro antecipa a pergunta e responde com a autoridade de quem compreende os séculos. A sentença dos falsos mestres não está adiada, está reservada. Como um soberano que não ignora o crime, mas escolhe o momento do veredicto, Deus age com uma paciência que não é fraqueza. Para ilustrar a loucura e o destino desses homens, Pedro resgata 3 figuras sombrias da história sagrada. Ele os compara aos anjos que pecaram, a quem Deus lançou no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Ele lembra o antigo mundo de Noé, varrido pelo dilúvio, poupando apenas o pregador da justiça. E ele evoca as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzidas a cinzas como exemplo do que acontecerá aos ímpios. O pecado dos falsos mestres, porém, tem um nome específico. Seguiram o caminho de Balaão. Como o profeta mercenário que, por amor ao lucro, tentou amaldiçoar o povo de Deus, eles trocaram a bênção pela maldição, o sagrado pelo lucro, e seu fim será o mesmo.
E quando a promessa mais doce se torna o alvo do escárnio mais amargo. Homens cínicos, andando segundo suas próprias paixões, começavam a zombar abertamente. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O universo parecia estável, imutável. Onde estava a intervenção divina? A resposta de Pedro é um golpe teológico que ecoa através dos séculos. Ele desvela a falácia por trás da aparente estabilidade do mundo. Eles voluntariamente ignoram isto, ele declara. Ignoram que os céus e a terra foram formados pela palavra de Deus. E ignoram que, pela mesma palavra, o mundo de outrora foi destruído pelo dilúvio. A mesma palavra que sustenta a criação é a que a julgará. A demora não é esquecimento. É misericórdia dando tempo ao arrependimento. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, pois o dia do Senhor virá como um ladrão. E então não com água, mas com fogo. Os céus e a terra serão dissolvidos, e os elementos ardendo se desfarão. A pergunta não é onde ele está, mas estamos prontos para quando ele vier? Diante de um fim cósmico tão certo e terrível, que tipo de pessoas deveríamos ser? Esta não é uma pergunta retórica, mas o coração pulsante da carta. É o chamado urgente que brota da iminência do juízo. Pedro não deixa seus leitores em suspense. Sua resposta é um brado de clareza prática e santa. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos para que não sejais arrastados pelo erro desses insensatos e venhais a cair da vossa própria firmeza. A vida piedosa não é uma opção, é uma necessidade existencial. Ele os exorta a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto os falsos mestres prometem liberdade, levando à escravidão, Pedro aponta para a verdadeira liberdade. A transformação interior que prepara a alma para a eternidade. A expectativa do juízo não deve paralisar com medo, mas sim motivar com santo temor uma vida de santidade, onde cada pensamento, cada ação, é filtrado pela realidade de que um dia tudo será revelado perante aquele que julga com justiça. O tempo de brincar de igreja acabou. Assim, com a autoridade de quem viu a glória e sentiu o peso da cruz às portas, Pedro ata os últimos nós de seu testamento. Sua voz, agora um sussurro carregado de eternidade, conclui: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos para que não sejais arrastados pelo erro dos insensatos e venhais a cair da vossa própria firmeza. O antídoto para a apostasia não é o conhecimento secreto, mas a progressão constante. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não promete uma vida fácil, mas uma herança garantida. Enquanto o mundo e suas obras serão consumidos, eles, os fiéis, aguardam novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Suas últimas palavras não são de despedida, mas de direção. Um lembrete final para que permaneçam firmes na verdade que lhes foi entregue. Pouco tempo depois, a tradição relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer como seu Senhor. Sua carta, porém, sobreviveu. Mais do que uma advertência, tornou-se um farol. Um testemunho final de que mesmo quando todas as estruturas desabam, a palavra do Senhor permanece para sempre. E aqueles que nela se firmam herdarão um reino que nunca terá fim.